Bom dia! Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E ó como eu comecei o dia aqui, ó. Como eu comecei o dia, do jeito que eu amo. Levando meus bichinhos pra passear nessa situação aqui, ó. Já cansou, esse aqui já cansou, não quer mais ir pro chão. E aquele ali com a energia milhão me puxando. Tô muito feliz porque eu acordei fazendo o que eu amo. Bem desacelerada, sem pressa, fazendo só o que eu tenho vontade. E o que eu acordei querendo fazer foi isso logo. Passear com os meus bichinhos. Porque a gente tem que aproveitar o máximo que a gente puder, né? Com eles. Quer ir pro chão, meu amor? Vamos pro chão. Pera aí, deixa eu colocar o Hurley no chão, que ele... acho que ele vai andar. Pra hoje, o que a gente tem? Eu vou terminar de passear com os cachorros aqui, voltar pra casa, tomar café. E ontem eu fiz uma feijoada, porque vai ser o nosso almoço do meu aniversário. Como a gente saiu há uns 3 dias atrás. Aí vou falar semana passada, porque não sei quando foi. Acho que foi dia 3. A gente saiu dia 3 pra comemorar meu aniversário, antecipado, com churrasco, bolo e tal. Hoje é só pra não passar em branco. Aí eu senti vontade de fazer uma feijoada pra comer com os nossos amigos que estão indo pro Brasil daqui a 2 dias. Aí a gente vai aproveitar pra comemorar com eles mais uma vez. Você não quer ir pro chão. Você só quer ficar no colo. Vai pro chão, se cansa. O que a mãe faz? Trouxe eles hoje aqui nesse parquinho que eu gosto bastante. Olha o Hurley lá. Vem, Hurley! Vem, amor! Pois é, a gente chegou aos 40 anos. Como o tempo passou e eu fico bem pensativa. É natural, né, que no dia do nosso aniversário a gente fique assim. Eu nunca fiquei muito assim, mega animada no dia do meu aniversário. Eu fico feliz, mas eu não consigo ficar muito assim, tipo, radiante assim, sabe? Eu fico muito grata, eu fico com vontade de chorar. Mas é normal, sempre, todos os anos foi assim. Mas eu tô bem, não tô triste não, gente. É só, eu acho que se você aí também passa por isso, fala aqui pra mim. Porque tem um monte de gente que eu converso que fala que no dia do aniversário fica assim também. Então, pra mim é super comum eu ficar desse jeito. Mas estou super feliz porque estou com saúde. Tenho meus bichinhos aqui com saúde. O Napoleão tá super bem em casa. E é isso que importa, né? Com a chegada dos meus 40 anos, eu fico pensando muito e refletindo muito. Peraí que ele tá indo ali. O que você quer aí, cara? Ó, já pensou se você cair ali embaixo? Tudo bem que tem um alambrado, né? Ali não vai passar, mas tenho medo. Quer ficar... E aí todo ano eu gosto de pensar assim, como que foi o meu ano que passou, como que eu quero que seja o meu próximo ano. E sempre avante, né, gente? Sempre avante. Eu tento pensar que não existe a melhor fase que passou, porque eu sou uma pessoa muito nostálgica. Vira e mexe, eu me pego lá no passado, revivendo o passado, ouvindo músicas do passado, relembrando momentos que vivi no passado, anos no passado que foram bons, mas que toda a época da nossa vida ela tem partes muito boas e partes muito ruins. Se você analisar aí, que às vezes fica assim, nossa, naquela época eu era feliz. Nossa, naquela época como era diferente a minha vida. Nossa, eu era feliz. Mas se você pegar essa época que você disse que era feliz e puxar coisas que também não foram tão legais, você vai ver que a época que você tá hoje também, você tem momentos muito felizes e momentos não tão felizes. Essa é a vida, né, gente? A nossa vida ela não é linear. A gente nunca tá num progresso assim, só... Não, a gente nunca tá
Ah, eu tô feliz, assim, ó. Não, a nossa vida é assim, ó. Igual os batimentos cardíacos. Porque na vida é assim, se o nosso coração ele bater e ficar linear, a gente morre. Então a gente tem que ser igual ao nosso coração. A gente é igual ao nosso coração, né? Nossa vida ela é cheia de altos e baixos, cheia de instabilidades, e isso constrói a gente, constrói a pessoa que a gente é, a pessoa que a gente se transforma. E eu tenho vivido grandes mudanças na minha vida, formas de pensar que eu pensava que hoje eu não penso mais, e aprendi também a fazer boas escolhas. Então, conviver apenas com pessoas que me fazem bem, estar em ambientes que realmente eu quero estar, não só estar lá por conveniência ou para agradar alguém. Eu não estou falando aqui que, toda hora eu vou ter que ficar falando não para lugares que eu não... Tem lugares que a gente mesmo não querendo, a gente tem que estar, né? Não tem o que fazer. Mas se a gente tem escolha e a gente genuinamente não quer estar em algum lugar, a gente não deve estar. É o famoso diga, cada não que você diz para alguém é um sim que você diz para você. Então, a gente nessa vida aprendeu muito a falar sim, sim para tudo, para não desagradar o outro, para ser uma pessoa assim que as pessoas gostam, porque nossa, ela topa tudo, ela tá sempre aqui, né? É diferente você tá porque as pessoas precisam e também ajudar pessoas, aquelas que realmente precisam ser ajudadas, né? Porque eu não digo dar o troco na mesma moeda, mas eu digo que a gente também tem que se impor, e em muitos momentos a gente... aquela fulana lá, ela não tá nem aí muito pra mim, não. Quando eu precisei dela, ela não fez muita questão. Então também, quando ela precisar de mim, eu vejo se eu ajudo ou não, sabe? Deus fala que não é assim que funciona, né? Por isso que eu falo que é muito difícil ser cristão. É muito difícil ser cristão. Porque ontem mesmo eu ouvi uma palavra que falava: não devolva as pedras. Não devolva as pedras. Né? Se te tacarem pedras, se te julgarem, te maltratarem, te caluniarem, te difamarem, falarem mal de você, mentirem sobre você, que você não devolva com a mesma pedra. Trate aquela pessoa com amor, ou vá para a vida ali tratando com amor quando precisar. E é muito difícil, gente. É muito difícil, né? Jesus já dizia, né? Quando te baterem numa face, dê a outra. Gente, como que faz isso? Isso é uma maturidade e uma evolução espiritual, assim, além, que eu busco. Busco também muito essa minha evolução espiritual, esse meu momento com Deus. Eu tenho buscado muito desde o ano passado e tem me transformado. E a transformação, ela nem sempre é a transformação que o outro vê sobre você, mas é a transformação que você vê em você. Você mesmo tem que analisar e falar assim: caraca, eu era assim, eu pensava assim, agora eu não penso mais. Nossa, antes eu tinha um pensamento, antes eu era muito impulsiva, agora eu consigo pensar antes de tomar uma decisão, né, de cabeça quente. Nossa, antes eu queria ter razão, mesmo quando eu sabia que a razão era minha, eu queria ter, então eu queria mostrar para todo mundo que eu tinha razão e que a razão era minha, e com isso eu causava atrito. Hoje eu não faço mais. Nossa, hoje a primeira coisa que eu acordo quando eu faço é ter meu momento com Deus. Eu ouço alguma coisa que me faz bem, alguma coisa que edifica o meu dia. Nossa, hoje eu não me estresso com tanta facilidade, hoje eu consigo... Sabe essas coisas? A gente tem que se autoavaliar, não esperar que o outro fale: nossa, você mudou, nossa, como você está evoluída, nossa, olha só a sua forma de pensar, nossa, como a Sueli está evoluída, caramba, ela não era assim, agora ela é. Não é a espera que o outro fale para você. São pequenas coisas que você sente que você mudou. E isso é a certeza de que você está evoluindo. Porque às vezes a gente busca evolução, né? A gente busca evolução espiritual, evolução como ser humano, autoconhecimento, ter inteligência emocional. A gente busca isso, né? Pelo menos eu busco o tempo inteiro, porque
eu sei das minhas falhas, sei que eu já magoei muita gente nessa vida. E a partir do momento que a gente para e sabe dessas coisas, a gente tem que buscar melhorar. Não adianta a gente ficar, eu sou assim, que se dane, quem gostar de mim gosta assim. Claro, eu acredito também que você não deve se moldar para caber em lugar nenhum. Mas a gente tem sim como evoluir em muitas partes da nossa vida, como pessoa, como ser humano, evoluir com a nossa família, evitar conflitos, né? Conflitos desnecessários eu já não faço mais, que antes eu era bem impulsiva. Então, assim, eu acho que essa evolução a gente mesmo tem que medir, a gente tem que ver que a gente mudou, porque é uma busca com nós mesmos. E se a gente muda com a gente mesmo, todo ao redor é beneficiado. E não precisa que você ouça que você mudou, sabe? Esse ego de querer que as pessoas vejam o quanto que você evoluiu, o quanto que você eu não falo palavrão, mas eu vou falar aqui, o quanto que você é fodona. Não, esse ego, graças a Deus, eu não tenho, sabe? Eu não tenho e eu busco todos os dias a não me perder no ego, porque se teu ego aí é muito inflado, ferrou. O ego, ele acaba realmente assim com a nossa vida, sabe? E eu acho que a gente tem que buscar assim a evolução o tempo inteiro, porque só a gente ganha com isso, gente. Só a gente ganha. Já cheguei em casa, coloquei uma musiquinha aqui, ó, pra gente dar ouvir um pouquinho. Agora são 10 horas e eu já vou colocar esse não é pernil, acho que é um pernil, o filé de peito suíno pra gente comer com a feijoada. Eu temperei ontem, deixei temperado na geladeira, aí agora eu vou colocar no forno porque aí vai assar devagarinho. Enquanto isso eu vou cortar também os tomates e a cebola pra fazer o vinagrete. Aí depois vai faltar a farofa só e lavar o alface pra fazer uma saladinha de folhas com pepino. E aí vai ser isso que a gente vai comer hoje no meu aniversário. Uma curiosidade minha, de na hora de fazer vinagrete, ó, eu não gosto daquele líquido que fica no fundo do vinagrete, sabe? Então, na hora de cortar o tomate, eu sempre coloco o tomate numa peneira, tipo assim, sabe? E aí a água vai escorrendo e eu gosto que ela fique bem sequinha, não gosto que fique com líquido no final, não. E aqui, os tomates aqui, eles não são tomates firmes, tipo igual no Brasil, que o tomate é bem... Ah, esse que tá muito maduro. É bem durinho, sabe? Aqui os tomates não são assim. Então, mesmo no Brasil eu fazia isso. Eu escorria a água que ficava no fundo do vinagrete, porque eu não gosto. Eu acho que ela fica mais gostosa, sabe? Não gosto de pegar vinagrete e tá aquele líquido no fundo. Você vai pegar, sai mais água do que o próprio tomate. E o corte bem pequenininho também. Nada de vinagrete com os cortes grandes de tomate, também não gosto não. Ah, mas é tudo tomate, não muda nada. Pra mim muda. E é isso que importa. E agora eu tô numa dúvida danada, porque... Ô, gente, que o Hurley mordeu foi o carinho que ele me deu de aniversário, esse safado. Ele sempre me morde. Ô, dentinho afiado, viu? Meu Deus! E agora eu tô numa dúvida, porque eu quero fazer a farofa, né? E aí, eu tenho a farinha de mandioca pra fazer a farofa pura, assim, ó. Que é o jeito que eu gosto de fazer. E tem essa farofa pronta.
porque eu não gosto muito de farofa pronta. Acho salgada, acho que tem muito conservante. Ó, decidi fazer a farofa do zero, então. E eu não tenho bacon, não tenho nada aqui, mas também nem precisa, porque feijoada já é bastante pesada, né? Queira ou não, é um prato muito gorduroso, né? Muito calórico já. Então não tem necessidade de botar mais caloria nessa farofa. Então, uma coisa que não pode faltar nas minhas farofas, gente, alho. Alho tem que ter. Alho e cebola tem que ter. Então eu vou picar aqui uma cebola. Não vou fazer muito, né? Porque nós, como já falei, somos só em 4, então não tem necessidade de tanta farofa. E vou picar esse alho aqui também de forma grosseira. Pra ele ficar... Que eu não gosto de amassar alho quando eu vou fazer farofa, coisa desse tipo. Nem couve também eu gosto de fazer com alho picado, não. Eu gosto de tamanhos maiores assim. E aí eu vou fazer essa farofa. Vou colocar óleo mesmo. Óleo e um pouquinho de manteiga pra ficar gostosinha. Que não tem nada de fit não, tá, gente? É comida padrão mesmo, sem pensar em caloria. Hoje eu não tô pra isso não. Hoje é meu dia de aniversário e eu quero comer o que me dá vontade, sem pensar em caloria, sem pensar em nada. Depois, amanhã, a gente volta tudo normal. Aí, ó, cortei o alho assim. Peguei uma frigideira grande, que eu não vou usar, não vou colocar muito, né? Então, vou ligar aqui o fogo. Farofa bem simples mesmo. Vou usar óleo mesmo, de soja. E vou usar manteiga também. Então, eu vou colocar primeiro, já secou essa aguinha aqui. Vou colocar um pouco de óleo. Não muito também, tá? Vou colocar a cebola. Quando a cebola estiver dourada, aí sim eu coloco o alho. Eu começo sempre pela cebola. Ó, a cebola começou a ficar dourada. Agora eu venho com o alho. E aí eu vou passar esse alho aqui até ele dourar também. Fogo médio. E eu gosto mesmo da cebola assim, ó, quando ela vai ficando mais queimadinha do que crua. Porque pra farofa não pode ter coisas, né, crua. Principalmente que é uma farofa mais sequinha. Aí chega nesse ponto aqui, eu vou colocar um pouco de manteiga. Só pra dar mais sabor. Faz toda a diferença, gente, a manteiga aqui. Toda a diferença. Vou colocar um pouco de sal. Que na hora que colocar a farinha, o sal já vai estar todo misturadinho aqui no óleo. Porque se jogar na farinha crua, o sal não pega e fica ruim. Eu coloco sal aqui mesmo. Aí eu não quero uma farofa branca, né? Então eu vou pegar e colocar um pouquinho de páprica. Só um tiquinho assim. Se tiver coloral, pode ser coloral, mas eu não tenho.
Então vai ser páprica doce mesmo. Pode ser a picante também se tiver aí, mas eu tenho a doce, então só pra dar essa corzinha bonita de vida. Tudo pra mim tem que ter cor, não gosto de nada muito pálido, não, sem vida. Aí já tá quase pronto. Eu tenho cebolinha ali também. E aí eu vou colocar um pouco de cebolinha antes de ficar pronto. Pronto aqui. Eu venho agora e coloco a cebolinha. Se não tiver cebolinha, não tem problema. Do jeito que tava aqui, só colocar a farinha mesmo. Como a cebolinha é muito molinha, eu coloco ela no final só pra dar uma murchada. Ó, a cebola já murchou, agora eu venho com a farinha. E aí eu vou colocando aos poucos. Uma vez me perguntaram qual que era o segredo da minha farinha. A gente tava num churrasco e eu levei farofa e perguntaram qual que era, o que eu colocava na farofa, né? E, gente, um segredo pra farofa ficar boa é você ficar passando ela sem preguiça no fogo. Não é só misturar aqui a farinha, desligou o fogo e tá pronta. Você tem que ficar passando ela com bastante carinho pra essa farinha ela cozinhar, né? Porque por mais que ela tá pronta, né? Mas agora ela vai passando aqui devagarinho na frigideira. Então você vai mexendo com calma, no foguinho baixo, pra não queimar, sem pressa. E é isso que eu faço com as minhas farofas. Até o cheiro da farofa muda quando você faz esse processo de ficar passando. Assim, ó, você vai passando, aí você levanta do fundo, aí joga, ó. Quando você perceber que ela tá toda já bem soltinha, tá saindo fumacinha, é porque ela já tá pronta. Mas eu passo aqui, ó. Eu fico aqui uns 10 minutos no fogo baixo só mexendo, ó. Lá e pra cá, lá e pra cá. E esse é o segredo da minha farofa, que eu acho que é isso que deixa a minha farofa gostosa. Não é só pegar, jogar a farinha nas coisas que você preparou na frigideira e tá pronto. Eu não gosto. Então eu deixo assim, ó, o fogo tá baixinho e aí eu venho mexendo aos poucos. Aqui eu vou experimentar se tá boa. Tá perfeito o sal. Agora é só esperar. Agora é só esperar esse tempinho que eu vou fazer aqui. Ficar mexendo aos pouquinhos aqui, ó. E tá pronto. Já terminei a farofa, já guardei. Tá esfriando ali, né? E agora eu tô dando um jeitinho aqui no fogão. Vou dar uma arrumadinha na casa, passar um aspiradorzinho só na casa, nada demais. A casa não tá tão suja também, porque eu limpei ontem. Anteontem eu limpei? É. Mas quem tem pet sabe, né? Que a casa tá sempre tendo que dar um jeitinho. E aí depois vai faltar só fazer o arroz, que eu vou fazer mais próximo do horário de comer. Temperar a vinagrete e fazer a couve. Porque vinagrete eu só tempero na hora mesmo. Não gosto de temperar vinagrete pra deixar assim na geladeira não. Senão enche de água o fundo e eu detesto. Então eu vou temperar a vinagrete depois, fazer a couve e o arroz. É isso que falta. Agora eu vou dar um jeitinho. Talvez eu já tome banho e fique pronta, que tem que lavar esse cabelo. E aí eu fico mais tranquila. E tudo bem, o pessoal que vai vir pra cá, eu combinei com eles por volta do 12h30, 1h, agora são 11 horas. Tá dentro do horário ainda. E são pessoas super de casa, assim, então não tem problema nenhum eles chegarem aqui, ter alguma coisa ainda por fazer. Estou pronta, ó. Coloquei uma blusinha bem confortável, uma calça bem soltinha, cabelinho. Coloquei uma tiara, que ainda vou mexer com comida. Coisa básica, só pra não ficar de cara lavada. Ficar em casa mesmo, então é assim que eu gosto de ficar. Agora eu vou fazer o arroz, 12h30 agora. Eles vão chegar 1h. Deu 1h, né? Eu pedi pra eles chegarem 1h, que eu ia me atrasar. E aí, só finalizar aqui as coisas, esperar eles.
ir servindo depois que eles chegarem. A carne de porco já tá quase pronta, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha como que tá a carne de porco. Quase finalizada já. Só mais um pouquinho aqui. Só esperar dourar em cima, já tá quase pronto, ó. E é isso. Delícia! Muita coisa na minha vida, mas um dia eu vou voltar a escutar samba. Putz, né? Eu pedi pra trazer coentro, mas... Aí eu coloquei. Vou parar de beber. Mas aí em São Paulo tem uns lugares de só de samba. Nossa. Oi, gente. Final do dia por aqui. Já são 7h45 da noite. O pessoal acabou de ir embora. E passamos um dia assim muito gostoso, em boas companhias. Muita risada, muita conversa boa, muita comida. Comi muito. Muito feliz e realizada por mais um dia. Por mais um ano que se inicia na minha vida. Que seja um ano de muita prosperidade, de muita paz, muita saúde. Em primeiro lugar. E que eu tenha discernimento, que Deus possa me dar bastante discernimento para tomar as decisões corretas ao longo dos próximos anos e que todo passo que eu precisar dar que seja feito apenas pela vontade dEle. Então, gratidão por mais um dia, por mais um ano que se inicia. Obrigada, Deus. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Se gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal. E eu vou ficando por aqui, agora eu vou tomar um banho e descansar, porque amanhã a gente já volta a trabalhar. Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.